Lançada em 2018, a série de suspense e drama You, ou em português Você, tá chegando na sua quarta temporada. E que momento melhor que agora pra gente dar uma revisitada nessa aclamada história, cheia de obsessão, amor e assassinato. Para embarcar nessa review e ainda de quebra ter uma ideia do que esperar da quarta temporada, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Olá, meus queridos e minhas queridas! Meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. Amores doentios, obsessões sem limites, stalkers e serial killers. Esse é um conjunto de ingredientes que, quando bem misturados, podem resultar em grandes obras tão intrigantes e envolventes quanto tensas e inquietantes. Esse, sem dúvidas, me parece ser o caso de You, série baseada no romance homônimo da escritora Caroline Kepnes, lá de 2014. Na trama, acompanhamos Joe Goldberg, um cara que é lá um gerente de uma livraria em Nova York, que se apaixona à primeira vista pela bela Guinevere Beck, por quem ele desenvolve uma obsessão compulsiva que trará consequências violentas, envolvendo intrigas, mentiras e assassinatos. E para falar sobre essa história aqui para vocês, eu vou dividir essa review em duas partes. Na primeira eu vou falar mais da série no geral, focando em especial na primeira temporada e sem dar spoilers. Já na segunda parte, como eu vou falar das temporadas 2 e 3 e ainda vou comentar um pouco sobre as expectativas para a quarta temporada, não vai ter como não dar spoilers. Mas fica tranquilo aí que eu vou avisar quando esse trecho chegar, beleza? E antes de mais nada, já aproveita aí para se inscrever aqui no Cine Horror 101, caso tu ainda não seja inscrito ou inscrita. Também segue o Cine Horror 101 lá nas redes sociais para não perder nenhuma das novidades aqui do canal. Dito isso, bora pra nossa review. O que me pegou já de cara nessa série é que ela tem um estilo narrativo que a gente não tá muito acostumado a ver por aí, sendo que tudo é apresentado a partir da perspectiva do Joe, o nosso personagem principal. Conforme ele vai narrando ali em primeira pessoa os seus próprios pensamentos, quase como se ele estivesse conversando com o espectador, a gente vai tomando conhecimento a todo momento das suas dúvidas, das suas intenções, objetivos e sentimentos. E esse tipo de narrativa mais intimista, quando bem feito, é algo que aproxima bastante a gente do personagem, causando uma imersão muito grande, o que, na minha humilde opinião, é um dos maiores méritos dessa série. Essa primeira temporada é quase que totalmente dedicada ao relacionamento do Joe com a Beck, um negócio ali que vai se desenvolvendo a partir da própria obsessão dele pela guria. Existem algumas subtramas ali da vida pessoal dos dois personagens também que vão, obviamente, afetar ali a relação entre eles. Logo no primeiro episódio, o Joe já fica completamente apaixonado por ela. Ele vê ela entrando lá na livraria e já ativa o modo stalker. Ele vai atrás das redes sociais dela, tenta descobrir o máximo possível sobre a Beck. Sendo que a naturalidade e a disposição que ele demonstra ao fazer isso indica que ele já tinha feito isso antes com outras pessoas. É algo que ele está acostumado, por assim dizer, embora isso não fique claro em um primeiro momento. O Joe então passa a seguir a Beck em todos os lugares que ela vai, no trabalho, na faculdade, nos bares, para descobrir tudo que ele puder sobre a vida dela. Quem são as amigas, como é a família, o que ela faz, o que ela gosta, como ela se sente, enfim, para ficar por dentro de tudo que rola na vida desse interesse amoroso dele. Não demora para os dois finalmente se conhecerem e começarem a desenvolver ali uma certa amizade, algo que evolui eventualmente para um relacionamento romântico. A partir daí, o Joe decide que é papel dele se livrar de tudo que ele considera serem empecilhos na vida da Beck. Algo que ele faz, é claro, sem ela saber, ao mesmo tempo em que se apresenta como o namorado ideal para ela. O problema é que para ele consertar a vida da guria ao remover esses empecilhos, ele acaba mentindo para ela e para todos ao seu redor, criando intriga, roubando, sequestrando e até mesmo matando uma galera. E é basicamente nesse terreno ali entre a vida secreta do Joe como stalker e serial killer e o desenrolar do relacionamento dele com a Beck que a trama da primeira temporada se desenvolve. No meio disso, a gente tem espaço para pitadas generosas de comédia que é ali, assim como várias referências ao mundo da literatura, já que tanto o Joe como a Beck são aficionados por livros. Ele é um leitor voraz que gerencia uma livraria e ela é uma mestranda em literatura e aspirante a escritora. Também temos, como não poderia deixar de ser, uma outra cena mais violenta e várias cenas de sexo, embora a série não seja muito explícita em nenhum desses dois âmbitos. O foco aqui, afinal, não está num grafismo mais vulgar, por assim dizer, mas na construção dos personagens, dos seus dramas, dos seus relacionamentos e os seus sentimentos, bem como na construção do suspense e da tensão nos vários momentos em que a série adquire um tom mais investigativo e criminal. Graças a um roteiro primoroso, uma direção competente e ótimas atuações, a série consegue fazer tudo isso muito bem, sendo capaz de prender a nossa atenção do primeiro ao último episódio.
Se há algum grande problema com Yu, eu diria que esse seria a possível margem que a série pode vir a dar para a romantização dessa personalidade mais doentia, violenta e obsessiva do Joe, visto que a gente acompanha a história através da perspectiva dele, com a já mencionada narração em primeira pessoa, ali colocando o espectador a todo momento dentro da mente do cara. Felizmente, eu acho que dá para afirmar com uma certa segurança que a série toma os cuidados necessários para não fazer isso, ou pelo menos para não dar tanta margem assim para que o espectador o faça. E eu digo isso porque na verdade não é muito difícil a gente perceber que o Joe é um cara completamente patético, a despeito de qualquer coisa que ele possa pensar sobre si mesmo. Ele não nos é apresentado como aquele arquétipo masculino idealizado, ele é na verdade um cara bem desengonçado, magrelo, que não leva muito jeito para as coisas, sendo inclusive um péssimo serial killer. Na maioria das vezes que ele se safa é pela mais pura sorte. Há também um esforço por parte da série para explicitar toda uma discrepância entre a forma como o Joe vê as coisas e a realidade como ela é efetivamente fora da cabeça dele. De modo que para romantizar o Joe, o espectador sinceramente tem que ser uma pessoa completamente desprovida de senso crítico. E no caso do público masculino, para se identificar minimamente com ele, o cara tem que ser no mínimo um baita de um fracassado. E é interessante como ao fazer tudo isso, a série se torna ainda melhor, porque veja bem, tu contar toda uma história a partir da perspectiva de um só personagem, colocando o espectador a todo momento dentro da mente dele, e ao mesmo tempo ainda apresentar esse personagem de uma forma um tanto risível, como um pateta cheio de contradições, é algo um tanto difícil de se fazer. É preciso muito tato e sensibilidade para construir os personagens e conduzir a narrativa nesse sentido, algo que a série esbanja a cada episódio. E aqui vale destacar também a excelência da atuação do Penn Badgley, que vive o Joe na série. Mas ok, falando de forma objetiva, também não tem como negar que a série tem lá seus defeitos sim, muitos relacionados a uma certa forçação de barra em diversas situações. Quando eu falei que o Joe precisa contar muito com a mais pura sorte para se safar de alguns dos seus crimes, eu tô falando de situações que de tão absurdas chegam a ser quase ridículas, inacreditáveis, de modo que a gente tem que elevar o nível da nossa suspensão, da descrença lá pro alto para conseguir engolir o negócio. É sério, tem momentos em que as coisas não fazem o menor sentido, é quase como se tivesse uma entidade sobrenatural ali ajudando o cara. De modo que nesse aspecto a qualidade da série vai depender muito do quanto o espectador está disposto a relevar certas coisas. Pro público mais cético e mais apegado à verossemelhança, pode ser que Yu venha a ser uma série um tanto amarga e difícil de se tragar. Agora, se tu for assistir sem ficar pensando muito em quais as chances daquilo acontecer na vida real, dá pra se divertir sim, e muito com Yu. E bom, já partindo pro encerramento agora dessa primeira parte sem spoilers, pode-se dizer que Yu, em essência, é uma série que fala sobre relações humanas, e principalmente sobre os perigos de relacionamentos tóxicos, quando amor e paixão se tornam obsessão e doença. Sendo ao mesmo tempo um drama romântico e um thriller psicológico de tirar o fôlego, Yu é uma daquelas séries que consegue prender o espectador do início ao fim, sendo muito facilmente maratonável e sem dúvidas uma das grandes pérolas do catálogo da Netflix. Bom, ao menos para quem não se incomodar demais com certas forçações de barra que a série inegavelmente apresenta aqui e ali. Pois bem, agora sim, a partir daqui a gente entra na análise da segunda e terceira temporadas de Yu, sendo assim impossível evitar os spoilers. Se tu ainda não assistiu a série, eu recomendo fortemente que tu pare o vídeo por aqui e volte para conferir o resto da análise depois que tu tiver acabado de assistir. Agora, se tu já assistiu ou se tu é daquelas pessoas que não dá a mínima para spoilers, simbora! Bom, a segunda temporada de Yu pode desanimar muita gente ao apresentar uma dinâmica ali bem parecida com a primeira. O que há de novo aqui, que pode atiçar a curiosidade do espectador, são os flashbacks que mostram um pouco da infância do Joe, dando indícios ali do porquê dele ter se tornado essa pessoa tão doente e obsessiva. Além disso, temos também a inserção da Candice na história, essa personagem que era ali uma ex-namorada do Joe, que ele supostamente tinha matado ainda antes dos eventos da primeira temporada. Logo no início da segunda, a gente descobre que ela tá vivíssima da Silva e tem planos elaborados para se vingar do Joe. Com esses dois motores e com o auxílio de algumas subtramas até que bem interessantes, essa segunda temporada segue mais ou menos na mesma vibe da primeira. A gente tem o Joe numa nova cidade, se apaixonando e se tornando obcecado por uma nova mulher e fazendo todo aquele rolê de stalker ali dele para eventualmente conseguir se relacionar com ela. O grande plot twist, porém, a cereja do bolo dessa segunda temporada, é que lá no finalzinho a gente descobre que a Love, que é essa mulher por quem o Joe tá obcecado, é na verdade mais psicopata ainda que ele, uma doida da cabeça que ficou obcecada pelo cara tanto quanto ele por ela.
E a grande sacada aqui é que ao descobrir isso, o Joe perde todo o interesse por ela, o encanto se quebra e ele começa a condenar ela por tudo que ela fez, sendo que na verdade não é muito diferente do que ele próprio tinha feito. Sendo que ele só não mata ela porque ali no último momento ela revela que tá grávida, o que faz com que ele meio que faça as pazes com ela e eles se mudem juntos pro subúrbio para começar uma nova vida e criar seu filho. A temporada acaba com um grande gancho, dando indícios de que o Joe desenvolve um novo interesse romântico, agora ali por uma vizinha dos dois. O problema é que agora ele tem um filho para criar e tá casado com uma assassina sem escrúpulos, algo que confere uma dinâmica bem diferente para o que a gente vê a partir daí. E realmente o que a gente vê na terceira temporada de You é uma trama mais complexa, com mais personagens e mais fatores de risco envolvidos ali na história. Conforme os dois assassinos, agora casados, têm que lidar ali com os problemas do dia a dia, criar seu filho, ao mesmo tempo que escondem segredos fatais um do outro. E claro, o Joe, como sempre, tá lá obcecado por uma nova vítima, porque nem de interesse amoroso dá pra chamar mais, né? Com esse cara é vítima mesmo a palavra. Só que agora ele tem que fazer todo o rolê de stalker dele lá sem que a Love fique sabendo, sob o risco dela acabar com a raça dele de uma vez por todas. E eventualmente o negócio se torna quase que um jogo de gato e rato ali entre os dois, sendo que qualquer passo em falso pode acarretar em mais e mais mortes. Por conta de tudo isso, na minha humilde opinião, a terceira temporada de You acaba sendo a melhor da série até agora. Afinal de contas, ela consegue incorporar tudo que teve de bom nas anteriores sem se tornar repetitiva, tornando ainda a história muito mais intrincada, mais complexa e bem mais interessante. A temporada acaba com o Joe conseguindo finalmente matar a Love e incriminando ela por todos os crimes que os dois cometeram, forjando a própria morte e abandonando seu bebê. Ele então pega um avião lá para Paris, indo atrás da Marianne, a sua mais nova obsessão, que vai ser o centro ali da quarta temporada, ao que tudo indica. E já que chegamos então finalmente nessa próxima temporada, o que a gente pode esperar a partir de agora em You? Bom, pelo trailer a impressão que me passou é que essa quarta temporada vai ter uma pegada um pouco mais séria, um pouco mais madura, mais voltada para o suspense, para a investigação criminal, do que para o drama romântico que marcou as outras 3 temporadas. Teremos aqui um Joe imerso nas intrigas da alta sociedade europeia, rodeado de glamour, dinheiro e principalmente, é claro, de assassinatos. Se essa minha impressão estiver certa, a temática mais voltada para a ideia de relacionamento, de amor e tudo mais, vai dar lugar ao suspense e ação mais proeminentes, como foco central da narrativa. Ao meu ver, isso demonstra um grande amadurecimento da série, que lá no início podia parecer um negócio mais bobinho, mais despretensioso, mas que aqui ganha corpo e toma proporções muito maiores. Menos focado em dramas amorosos e conflitos intimistas, You me parece que agora vai finalmente alçar ao patamar de thriller de suspense propriamente dito, muito mais do que qualquer outro gênero. E sendo assim, caso minhas expectativas venham a ser cumpridas, arrisco afirmar que You pode se tornar sim uma das melhores séries de 2023. E bom, por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, caso tenham gostado do vídeo, é claro, porque isso ajuda pra caramba o canal. Também não esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa minha análise, qual é a opinião de vocês sobre as 3 primeiras temporadas de You e, obviamente, o que vocês estão esperando para essa quarta. Vamos ver se as nossas expectativas estão no mesmo nível, porque, sendo bem sincero, as minhas estão lá no alto. Dito tudo isso, tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!